Olá, senhores. Os problemas que a pornografia traz não são tratados com tanta atenção e responsabilidade como deveriam ser pela nossa comunidade. Na realidade, nem é preciso muito esforço para encontrarmos muitos camaradas incentivando o consumo deste tipo de coisa. Alguns chegam a dizer que se o camarada é sub-5, a pornografia é o que lhe resta. Senhores, se vocês forem pesquisar na internet estudos que falam sobre os males da pornografia, vocês encontrarão vários com facilidade. Eu, como produtor de conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal masculino, entretanto, os seres de luz não são excluídos, pois eles também são beneficiados pelo meu conteúdo. Tenho a responsabilidade de trazer fatos e mostrar a vocês maneiras de evitarem um oceano de problemas nas suas vidas. Mas isso não significa que vocês são obrigados a seguir de fato o que eu falo. Porém, sejam homens o suficiente para assumir as suas responsabilidades e culpa por algo de ruim estar acontecendo com vocês. Por exemplo, se vocês se ferrarem nas mãos de uma espertinha e do papai Estado e forem obrigados a dividir seus bens e a pagar uma pensão socioafetiva, é problema de vocês. O que mais tem na androsfera são explicações sobre os perigos do casamento e de se relacionar com uma M-Sol. Se ainda assim, por causa de suas carências de atenção feminina, vocês se envolvem em um matrimônio e com uma M-Sol, não é culpa do produtor de conteúdo e muito menos falta de orientação. Infelizmente, as M-Sols decentes que, por motivos de força maior, se tornaram M-Sols, irão sofrer as consequências das leis misândricas e do comportamento nocivo do ser de luz moderno. O mesmo serve em relação à pornografia. Eu irei explicar os males que ela causa, mas cabe a vocês decidirem se vão parar de consumir esse tipo de conteúdo ou não. Ou seja, eu não imponho nada a vocês. Dado o recado, vamos ao conteúdo deste vídeo. Estudos científicos sobre relacionamentos estão comprovando o que é sabido há anos. Ou seja, que os males e perigos do uso da pornografia são reais e estão diretamente associados a diversas consequências para a vida pessoal, profissional e sexual, sendo essas consequências ruins. É dito que é difícil estudar pessoas que nunca consumiram pornografia, simplesmente porque elas não existem e, ainda que isso possa ser verdade, não significa que não devemos analisar os possíveis malefícios que o consumo de materiais pornográficos causa à saúde mental das pessoas. Kevin Majors, psiquiatra especializado em terapia cognitivo-comportamental e pesquisador de Harvard, escreveu sobre o assunto e nos explicou como nosso cérebro começa a agir quando assistimos à pornografia frequentemente. Primeiro, ele contou sobre um experimento feito com ratos. Quando um camundongo é colocado em uma jaula com uma ratinha receptiva, o acasalamento acontece e, em seguida, ele perde o interesse pela rata. Depois, quando outra ratinha é colocada na jaula, o acasalamento acontece de novo, seguido, mais uma vez, da perda de interesse. Isso se repete até que o ratinho chegue perto de morrer. Sempre que uma moça, entre aspas, nesse caso é rata, nova chega, ele copula com ela e depois perde o interesse. De acordo com Majors, esse efeito é observado em vários animais e ele é chamado de Coolidge. A pornografia funciona de modo parecido no cérebro dos homens, afetando a região que os faz diferenciar a realidade do que não é. Para os rapazes,
É como se cada vídeo oferecesse uma opção diferente de parceira. Então, eles se acostumam com esse padrão de rodízio. Quando as pessoas começam a consumir pornografia, seus cérebros acabam por não entender que aquilo não é real, e a dopamina é liberada em grandes quantidades. Para quem não sabe o que é dopamina, ela é uma substância do desejo, que é liberada quando sentimos prazer e bem-estar. Quando vemos algo que nos é desejável, nosso cérebro libera a dopamina. É como se ele estivesse dizendo: vai que é tua, filhão, faça o que for necessário para ter aquilo. Sobre isso, Majors explica o seguinte: a dopamina fixa sua atenção naquele objeto desejável, dando-lhe o seu poder de concentração. Então, quando alguém clica e vê uma nova imagem pornográfica, a parte inferior do seu cérebro pensa que esta é uma coisa real, que esta é a mulher que ele deve conquistar com todas as suas forças, e então ele recebe uma enorme inundação de dopamina na parte superior do cérebro, causando um ataque selvagem, de grande quantidade de energia elétrica. Esta primeira exposição a uma nova mulher, que é uma companheira em potencial, não foi algo que aconteceu muito com nossos ancestrais, talvez apenas uma vez na vida. Então, o cérebro pensa que isso é um grande negócio. Não sabe que agora o jogo mudou completamente. Não entende que se trata apenas de mulheres virtuais. Então, com cada novo clique, causa outra inundação de dopamina, vez após vez, clique após clique, enquanto ele continuar. É uma farra de dopamina. Para o pesquisador, é por isto que a pornografia pode se tornar uma atividade viciante. O excesso desse tipo de conteúdo hiperestimula as pessoas e os receptores de dopamina acabam sendo destruídos por causa disso. A pessoa sente que só viverá aquela experiência intensa de prazer e bem-estar se consumir mais e mais pornografia. Com o passar do tempo, nem os sites mais diferenciados que tenham vídeos pornográficos vão atender às necessidades dessas pessoas viciadas. E aí elas acabam tendo que estimular outras emoções: medo, nojo, choque ou surpresa. Para Majors, é aí que começa o apreço das pessoas por temáticas mais perversas e passarem mais tempo consumindo pornografia. Majors também explicou que a superestimulação da dopamina pela pornografia e a consequente destruição dos receptores de dopamina significam que resta pouca dopamina para a vida cotidiana. Existem alguns sinais reveladores de baixo nível de dopamina: sentir-se entediado ou preguiçoso, sentir-se que não consegue se concentrar bem em nada, sentir-se inquieto, ansioso, deprimido ou irritado, estar desmotivado, ser incapaz de olhar para outras pessoas nos olhos. Alguns acham que a sua memória está prejudicada e temem estar a desenvolver a demência de Alzheimer. O entorpecimento pode ser muito poderoso. À medida que uma pessoa fica entorpecida, torna-se incapaz de sentir as alegrias mais sutis da vida, esportes e estudo, amizades e oração, etc. As pessoas tendem a se tornar solitárias, perdendo o interesse pelas outras pessoas, e fica difícil estudar, porque fica difícil ter foco. As pessoas desenvolvem problemas de atenção ou pioram, porque você precisa de dopamina para se concentrar. Os medicamentos estimulantes agem aumentando a produção de dopamina no cérebro, por isso as pessoas precisam de mais desses medicamentos para lidar com a dopamina cronicamente baixa. Lembrem-se de que a dopamina está ligada à motivação e à força de vontade. Quando se esgota, o senso de força de vontade da pessoa também se esgota. A parte inferior do cérebro continuará levando-o a aumentar seus níveis de dopamina e adrenalina,
dando-lhe muita dopamina para motivá-lo a fazer isso. Seu sistema de dopamina foi sequestrado pela pornografia e ele descobrirá que seu cérebro o leva a ver mais pornografia. Ele terá cada vez menos força de vontade para resistir. É uma armadilha perfeita. Além dos problemas mencionados anteriormente, o consumo de pornografia também pode ocasionar: primeiro problema, a perda do interesse por relações sexuais reais. A pornografia dessensibiliza o nosso sistema nervoso, tornando-nos cada vez mais inacessíveis à realidade. O resultado disso é a escalada para conteúdos cada vez mais extremos de pornografia e a perda de interesse pela nossa parceira ou até mesmo a perda de interesse pelo sexo real. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, do ponto de vista do nosso cérebro, consumir vídeos pornôs é muito mais excitante e prazeroso do que fazer sexo. É impossível que uma parceira real possa competir com a quantidade infinita de estímulos, fantasias e variedade que são obtidas através da pornografia. Segundo problema é a disfunção erétil. A disfunção erétil é a incapacidade de manter ou sustentar uma ereção durante uma relação sexual, e é o sintoma mais comum e mais grave do vício em pornografia. Ela ocorre devido à dessensibilização do nosso cérebro devido ao excesso de material pornô consumido. Para saber se a sua disfunção erétil foi induzida pela pornografia, observe os sintomas. Se você tem menos de 60 anos e tem o hábito de consumir pornô e está tendo dificuldades de ereção, é muito provável que a causa seja o hábito de se masturbar para a pornografia, como concluiu essa pesquisa realizada pela American Urological Association. Terceiro problema é a perda da sensibilidade no pênis ou na vagina. O hábito de se masturbar constantemente e com maior frequência para a pornografia, aliado à não recomendada prática do edging, que é o ato de masturbar-se até o limite de chegar ao orgasmo e então interromper a ejaculação repentinamente, pode afetar a sensibilidade do pênis, no caso dos homens, ou da vagina, no caso dos seres de luz. Quarto problema é a confusão mental e a perda de memória. As descargas dopaminérgicas e de outras substâncias no sistema nervoso, oriundas do excesso de estimulação mental decorrente do uso de pornografia e da masturbação, estão por trás do sintoma de confusão mental relatados pelos consumidores de pornografia. Uma pesquisa publicada recentemente pelo Instituto Max Planck da Alemanha sugere que o consumo de pornografia, mesmo por alguém não viciado, contribui para a perda de massa cinzenta nas regiões cerebrais associadas com as funções cognitivas do cérebro. O quinto problema é a confusão em relação à própria orientação sexual. O psicólogo Rafael Rossi escreveu no site Vício em Pornografia Como Parar.com que estudos comprovam que a escalada para gêneros diferentes de nossa orientação sexual pode ser simplesmente decorrente da dessensibilização do nosso cérebro aos gêneros anteriores, e não necessariamente um indicativo de nossa sexualidade ou orientação sexual. Ele disse que essa excitação é relativa e pode ocorrer por muitos fatores, como por exemplo, a ânsia por encontrar e ter acesso a material novo e excitante, o que por sua vez gera expectativa, e também pelo medo de encontrar material proibido, o que libera a adrenalina e outras substâncias no sistema nervoso,
que podem ser facilmente confundidas com tesão e excitação. O sexto e último problema a ser abordado neste vídeo é o incentivo ao abuso sexual das pessoas. Uma porcentagem perturbadoramente grande de pornografia é criada através do sofrimento do tráfico sexual e vítimas de abuso sexual. De acordo com um estudo, 49% das sobreviventes de exploração sexual disseram que estavam sendo filmadas para pornografia. Devido à alta demanda por pornografia violenta e não consensual, é muitas vezes impossível determinar se um determinado vídeo é encenado ou se retrata o abuso na vida real de uma vítima que pode continuar além do tempo de execução do filme em si. Mesmo na pornografia, isso não parece explicitamente violento. Muitas vezes não há como saber se os participantes foram ameaçados ou coagidos. Em 2020, a BBC divulgou a história de Rose Kalemba, cujo abuso sexual aos 14 anos circulou em um popular site de pornografia há anos. Embora Rose tenha entrado em contato com o site várias vezes explicando que os vídeos retratavam uma violência sexual contra uma menor, o site não tomou nenhuma atitude até Rose ter apresentado um advogado e ameaçar consequências legais. Senhores, podemos estar nos destruindo e ajudando a destruir a vida dos outros sem saber. Por isso devemos tomar bastante cuidado com o que consumimos. As irresponsabilidades de muitas pessoas acabam levando-as à autodestruição. Muitas começam a consumir algo sem ao menos procurar saber os benefícios e os malefícios que isso pode trazer para a vida delas. Na androsfera, é comum encontrarmos homens fatalistas, autossabotadores e depressivos. E uma coisa que eles têm em comum é o consumo de pornografia. A pornografia é comprovadamente um mal que leva um indivíduo até outros males, e mesmo assim ela é utilizada como válvula de escape por muitos homens. Engana-se quem acredita que a pornografia é um problema somente dos homens. Pesquisas apontam que os seres de luz também consomem muita pornografia e que as brasileiras são as que mais consomem esse tipo de conteúdo. Já não basta as ideologias destruírem as mentes de nossas amadas fêmeas, ainda tem a pornografia para terminar de estragar o que já não estava muito bem. Senhores, a vida é muito curta para vivermos de maneira irresponsável. Devemos zelar pelas nossas saúdes, desenvolvermos uma melhor inteligência emocional, aprender coisas novas e etc., para que possamos viver da melhor maneira possível. A pornografia não é algo para ser levado na brincadeira, devemos levá-la muito a sério e a evitarmos sempre que for possível. Deixarei uns links bem interessantes para que vocês leiam e fiquem ainda mais informados sobre esse assunto. Este é o meu último vídeo de 2023. Eu comecei a produzir vídeos para os meus canais no dia 16 de março deste ano e não esperava que eu fosse ter o crescimento que tive ao longo desses 9 meses. E isso é fruto do meu trabalho e do reconhecimento que vocês têm me dado. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio que eu tenho recebido. Também quero desejar um feliz ano novo a todos vocês e que vocês alcancem seus objetivos para o ano de 2024. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores!